Oi, gente, tudo bom? Voltei aqui pra vocês no carro, porque, gente, é o melhor lugar pra gravar, porque não tem criança, não tem cachorro, não tem gato, não tem marido, enfim. Ai, gente, tô parecendo uma louca, mas fui deixar o Miguel no kindergarten, na creche, e agora eu estou aqui, estacionei para poder conversar um pouco com vocês, respondendo uma pergunta de um inscrito sobre como é que foi para eu tirar minha carteira de motorista aqui na Alemanha. Então eu vim aqui contar para vocês como é que foi essa experiência. Então, gente, quando eu fui tirar a carteira de motorista, eu tinha o nível A2, eu acho, de alemão aqui na Alemanha. Muito assim, era um nível baixo, assim, para poder entender bem o que as pessoas dizem, entendeu? Porque apesar de entender a palavra, quando você lê alguma coisa assim, é diferente de você ouvir a pessoa falando e você entender a palavra que ela está falando para você, né, saber o que se trata. Então, é, eu fiz a prova prática em alemão, né? Meu professor logicamente falava em alemão, porque eu não sei falar inglês. E é, eu não entendia praticamente nada do que ele falava, entendeu? Pegava-se algumas palavras assim jogadas, né? Mas eu era bem nova assim no idioma ainda. Então foi complicado. Meu professor era um pouquinho bruto, bem, um pouquinho grosso, sabe? Então ficava nervosa nas aulas, né? Apesar de já ter tido carteira no Brasil, as coisas aqui é diferente a forma de dirigir aqui, né? Então, por exemplo, a gente aqui no Brasil usa muito o retrovisor para poder olhar quem está atrás do carro, né? Aqui na Alemanha eu uso o ombro, eu tenho que olhar assim, ó, através do ombro, sabe? E eu não tinha esse costume, entendeu? Então eu não fazia isso. Mesmo sabendo, né, que o Hugo já tinha me falado que eu tinha que fazer isso antes de virar ou antes de fazer qualquer coisa, eu não tinha esse costume no Brasil, entendeu? Então meu professor sempre falava: O que você está fazendo? Por que você não fez isso? Não fez aquilo? Por que você não olhou pelo ombro? Né? Então é, eu tive um pouquinho de problema em relação a isso aqui, no fato de ter que virar o pescoço para poder ficar olhando nas laterais. E ele falava assim: Was machst du denn? Que é tipo, o que você está fazendo? E tipo, no início eu nem sabia o que significava isso, entendeu? Só ouvi ele falando o tempo inteiro, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça, eu cheguei em casa e pesquisei, eu entendi que significa o que você está fazendo, né? Então, até essas coisas assim, tipo direita, esquerda, eu também não tinha, assim, não sabia direito, entendeu? Então ele falava pra eu ir pra direita, às vezes eu ia pra esquerda e ele ficava louco. Enfim, louco. Então, a prova que eu fiz, a prova prática, eu não passei de primeira, gente. Não passei. Eu fiquei muito nervosa, eu não entendi direito o que eles queriam que eu fizesse. Por exemplo, você tem que ir para Mainz, pegar a primeira saída, entendeu? Tipo, e tudo isso me deixava nervosa porque além de ter que dirigir, eu não estava entendendo o que eles queriam, entendeu? E outra coisa também, aqui nem sempre tem placa de velocidade. Você tem que saber qual é a velocidade de acordo com a rua que você está. Se você está numa rua, por exemplo, na cidade, é uma velocidade. Se você está na autobahn, é outra velocidade. Você tem que saber qual é a velocidade dessas ruas. Então, assim, eu tinha lugares que eu não sabia qual era a velocidade. Estava sem placa e eu, tipo, tinha que pensar qual era a placa, qual era a velocidade daquele lugar, juntamente com o que o cara tá dizendo, juntamente com o dirige, entendeu? A complicação. Então, tipo, tinha lugares que eu andei mais rápido do que deveria, então isso abaixou muito meus pontos. E na primeira prova de direção, eu não passei. E assim, como eu não passei na primeira prova, na segunda eu já sabia o que eu errei, entendeu? Eu percebi o que eu errei. Então, para fazer a segunda prova, eu pesquisei melhor, assim, as coisas que me deixavam mais nervosas, por exemplo, a velocidade, onde é que aqui, por exemplo, como eu peguei o mesmo Gladbach trajeto Richtung da. Koblenz zwischen Dreieckbad 9 und Ah, esse som A-Weiler sempre 370 liga do ist ein nada. Auto auf dem rechten Fahrstreifen Deixa liegen eu geblieben desligar a chave. und einen kleinen Stau haben wir auch noch, und zwar bei euch auf der A65 Karlsruhe Richtung Bernau. Ai. Então, como eu sabia o trajeto que eu ia percorrer, então andei com o Hugo e ficava perguntando: aqui é quanto de velocidade? Aqui é quanto de velocidade?
E aí ele ia me falando, e aí eu ficava gravando isso. E aí fiquei também testando a questão do virar com o ombro, que isso aqui conta muito ponto. Se você não virar, se você não olhar através, você praticamente não passa, entendeu? Meu professor falava assim: se tivesse uma criança aí, você ia matar. Se seu filho tivesse aí, você ia matar o seu filho. Você tá sabendo disso? Só pra você ver o nível. Então, foi meio assim tenso para poder tirar a carteira, mas por quando eu não sabia a língua, entendeu? Eu não sabia, eu estava muito perdida, eu estava muito nervosa e isso dificultou para eu tirar, para eu passar na primeira prova. Mas na segunda prova eu passei, gente. Na segunda prova na prática eu passei, eu já estava mais tranquila. Meu professor estava mais tranquilo comigo também nesse dia. Eu já sabia a velocidade que eu tinha que percorrer em cada lugar que eu ia. Então, foi tranquilo quando eu fiz a segunda prova, então eu passei. E para você fazer a prova prática, você primeiro precisa passar na prova teórica. A prova teórica é uma prova. Continuando, porque o Hugo me ligou aqui, voltando ao que eu estava dizendo. A prova teórica é uma prova bem difícil, tá? Aqui na Alemanha. Mas, por sorte, tinha em português. Português de Portugal, que não é sempre igual ao nosso português. Tinha muitas palavras que eu tinha que pesquisar o que era a tradução, né? Mas já me ajudou muito, assim. Então, a prova teórica, você tem que gravar mais ou menos, assim, em média, umas 1000 questões para na prova responder por volta de 30. Mas você tem que gravar mesmo as 30, as 1000, quer dizer. Você tem que saber de qual está recheada as 1000 questões, né? Então, tem que estudar bastante. O que me ajudou é que aqui tem um aplicativo de todas as 1000 questões, e aí eu estudei através desse aplicativo. E quando eu tava, tipo, praticamente 100% no aplicativo, eu fiz a prova. Então, eu passei, né? De primeira, de 30 questões, eu só errei uma, né? Então, assim, estudando por volta de um mês mesmo, assim, estudando bem todos os dias, você, você passa nessa prova teórica, né? Então, assim, para mim a prova teórica foi tranquila, porque eu estudei muito, muito mesmo, né? E foi em português de Portugal, que me ajudou bastante. Então a prova teórica foi para mim bem mais fácil do que a prática, apesar de eu já saber dirigir. Em relação ao custo, né? Para tirar carteira de motorista aqui na Alemanha é muito dinheiro que se gasta. É muito caro, é muito caro. Para você ter uma ideia, eu não sei exatamente os valores, assim, de cor, né, de cabeça. Mas, por exemplo, você tem uma ideia, como eu já tinha carteira no Brasil, eu não precisei fazer as aulas teóricas. Eu fiz diretamente a prova, né? Eu estudei em casa e fiz diretamente a prova. Então, foi mais barato. E também eu tive algumas aulas para a prova prática. Eu tive algumas aulas, poucas aulas. Acho que eu posso de umas, sei lá, umas 5, 6 aulas antes da prova. E, logicamente, depois eu paguei mais algumas aulas para poder fazer a segunda prova. Mas para fazer a prova teórica, para fazer as aulas para a prova prática e a prova prática, eu gastei aí por volta de 1.500 euros. Eu acho, tá, gente? Não é assim um valor exato, mas eu acredito que tenha sido por volta disso mesmo. 1.500 euros. Se você não tem carteira de motorista no outro país e vem diretamente aqui tirar a carteira, é muito mais caro, muito mais caro, porque cada aula é um preço elevado, entendeu? Então, foi carinho, né? Foi carinho, mas eu não paguei todas as aulas, porque eu não fiz aula teórica e não fiz todas as aulas práticas, porque eu já tinha a carteira de motorista. E foi isso, gente. Foi assim que eu tirei a carteira de motorista aqui na Alemanha. Como eu disse para vocês, nada é assim fácil. Tudo que você tem que passar, cada etapa que você tem que passar aqui para poder conquistar um espaço é difícil por conta da língua, gente. A língua é tipo o que mais atrapalha, assim, sabe? O que mais o maior desafio é a questão da língua, né? Então, mas eu consegui, gente. Eu consegui na primeira prova, prova teórica, eu já acertei de primeira, já passei de primeira. E na segunda, na prática, eu passei na segunda prova. E é isso, né? Foi um desafio,
que eu conquistei, que eu consegui. E com certeza vocês vão conseguir também, se vocês quiserem tirar carteira de motorista em outro país. É só assim, como eu falei para vocês, estudar, 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 né? Ter fé, força e foco, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se não for inscrito e dar um joinha nesse vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!